Em 2022, Nova Orleans, situada às margens do rio Mississippi, no estado da Louisiana, registrou um aumento drástico nos crimes violentos. Com 70 homicídios para cada 100 mil habitantes e 482 tiroteios durante o ano, a cidade está a caminho de ter a maior taxa de assassinatos do país. Especialistas observaram que as taxas de criminalidade não eram tão ruins desde o furacão Katrina e, antes disso, nos anos 1990, embora não possamos abordar todos os casos arquivados da cidade, podemos começar lançando luz sobre alguns desses mistérios não resolvidos. No vídeo de hoje, vamos explorar 3 casos arquivados horríveis de Nova Orleans. Deusa Diamante. Em 5 de junho de 2016, o corpo de uma mulher foi encontrado em um carro incendiado no quarteirão 4400 da Fleet Court, em Nova Orleans. A autópsia revelou posteriormente que ela foi atacada e morreu devido a um traumatismo contundente. Deusa Diamante, mulher trans de 20 anos, cresceu no bairro Lower Nona Ward, antes de se mudar para Norcross, Geórgia, onde cursou o ensino médio. Depois que o furacão Katrina atingiu em 2015, ela voltou para Nova Orleans. E pouco antes de seu assassinato, ela começou a morar nos apartamentos Channel Creek. Ela foi vista pela última vez em 4 de junho, quando pegou o carro da colega de quarto para ir a uma festa. Após a morte de Deusa, os jornais noticiaram que existia uma filmagem de vigilância mostrando um homem caminhando em direção ao carro momentos antes de ele pegar fogo. Esse mesmo indivíduo é visto se afastando do veículo, mas depois retorna 2 vezes. Em uma dessas ocasiões, ele estava com um recipiente de acelerador. Uma fonte anônima disse aos repórteres que ouviu uma explosão por volta das 4h15 da manhã, acordando do sono para ver um Toyota Camry preto em chamas do lado de fora da sua janela. Ela chamou os serviços de emergência rapidamente e, após o incêndio ser apagado, um corpo foi encontrado no banco do passageiro. A mãe de Goddess, Antoinette, descreveu sua filha como gentil e amorosa, com um grande coração. Ela tinha ambições de se tornar veterinária ou maquiadora e cabeleireira, e sempre se mantinha longe de problemas. A jovem de 20 anos trabalhava no Walmart e era muito querida pelos colegas e amigos. Referiam-se a ela não apenas como uma companheira próxima, mas também como uma líder LGBT, notavelmente na época de sua morte. O primeiro nome de Deusa ainda era seu nome de nascimento, e segundo um amigo e colega, ela estava em processo de transição antes de falecer. Não se sabe se ela pretendia mudar de nome. Como seu nome de nascimento é visto como unissex, Antoinette continuava usando pronomes masculinos para o filho. Ao falar com repórteres, ela observou que Deusa pode ter sido vítima de um crime de ódio, ressaltando que sabia que a jovem de 20 anos era um homem gay e que se apresentava como mulher. Mas também disse que havia aspectos da vida dele sobre os quais não falavam. Ela destacou que, independente de como Deusa vivia, ainda a amava. Apesar de já terem se passado 7 anos desde a morte de Deusa, o caso dela continua sem solução e nenhuma novidade surgiu. Nos últimos anos, a morte dela foi investigada como homicídio e incêndio criminoso. Mas a oficial sênior de comunicação da polícia de Nova Orleans, Dawn Massey, observou que ainda não encontraram nenhuma indicação de que o assassinato tenha sido motivado pela identidade de gênero de Deusa. Artigos de notícias sobre o caso são raros e parece que o progresso na investigação parou completamente. Após a morte de Deusa, Antoinette fez uma arrecadação para pagar o enterro, dizendo que talvez nunca saiba o que ocorreu com seu filho. Ela afirmou estar confiante de que, de uma forma ou de outra, alguém vai pagar, dizendo: mesmo que nunca fiquem diante de um juiz e de um júri, ficarão diante de Deus. E a ira dele é muito pior do que qualquer coisa que o homem possa impor. Ramona Brown. Em 6 de março de 1984, no bairro de Algiers, um incêndio começou em um prédio onde morava uma família de 12 pessoas nas horas que antecederam o início do fogo. Aubrey e Johnny Mae Brown, junto com a maioria dos seus 10 filhos, estavam sentados juntos em frente à lareira da sala de jantar. 2 dos filhos já estavam dormindo na cama, enquanto uma terceira, uma adolescente, conversava ao telefone com seu namorado até por volta das 3 da manhã.
Mais 2 filhos, Aubrey Jr., de 4 anos, e Kevin, também adormeceram no sofá da sala de estar. O incêndio começou em um dos 3 quartos, especificamente no quarto das meninas. No entanto, até hoje não está claro o que o causou. Os bombeiros foram alertados às 3h05 da manhã e um porta-voz disse aos jornais locais no dia seguinte que o incêndio estava sob controle. Cerca de 30 minutos após receberem a ligação, Aubrey Jr. e Kevin, as crianças mais novas que dormiam no sofá, foram os únicos que não conseguiram escapar do incêndio. Seus corpos foram encontrados pelos bombeiros depois que as chamas foram apagadas. A irmã deles, Simona, que tinha 6 anos na época, relembrou: "Só se ouvia, mãe, pai, me ajudem, por favor." Ela disse ainda que, ao encontrarem os restos, Aubrey abraçava Kevin, provavelmente tentando protegê-lo do fogo. Kevin e Aubrey Jr. já haviam sido encontrados, mas a irmã Ramona, de 3 anos, seguia desaparecida. O corpo dela não foi encontrado e ela não estava com a família. Os investigadores vasculharam os restos da casa 3 vezes antes de consultar uma funerária local para perguntar se um corpo humano poderia ter sido queimado em um incêndio a ponto de restar apenas cinzas. Mas os detetives logo viram que isso não poderia ter ocorrido. Eles descobriram que, para queimar completamente um corpo, seriam necessários de 1.800 a 2.100 graus, e um incêndio residencial comum só atinge cerca de 1.400 graus. E o incêndio teria que ter durado por um período de 2h30. Além disso, mesmo depois de tudo isso, ossos e fragmentos ainda teriam restado, e eles seriam facilmente identificáveis como humanos. Nenhum desses vestígios foi encontrado no local, satisfeito de que Ramona não estava nos restos da casa da família. As autoridades focaram nos grandes bueiros do bairro, com grades largas o suficiente para uma criança de 3 anos passar. Eles teorizaram que ela poderia ter fugido de medo e decidiram abrir todos os bueiros. No entanto, ela não foi encontrada. Uma semana depois, a polícia informou a família que encerraria as buscas pela menina, mas sem o conhecimento da polícia. Um dia após o incêndio, a pequena Simona, de 6 anos, contou à mãe uma história arrepiante. Que, enquanto as crianças estavam do lado de fora da casa em chamas, um casal em um carro bronze ou marrom parou e se ofereceu para cuidar de Ramona. A pequena subiu no veículo e foi levada embora, e o casal nunca mais foi visto. Simona lembrou que o casal era mais velho e interracial, e o carro era um sedã de cor bronze. Eles prometeram cuidar bem de Ramona antes de irem embora, lembrou Simona. Um Cadillac com aparência de bronze parou. Um senhor negro e uma senhora branca ofereceram ajuda. Eles vão cuidar dela para nós. Eu pensei, beleza, tranquilo. Então quando Ramona entrou, foi isso, acabou. Simona disse que não achou estranho o casal oferecer ajuda, já que a maioria das pessoas fazia isso no bairro, naquela época. Ela não contou à polícia o que viu por estar muito traumatizada. Eu havia acabado de perder 2 irmãos em um incêndio. Vi pessoas levando 2 sacos de cadáveres para fora, era demais. Os detetives da época notaram que não cogitaram o sequestro de Ramona e que a família nunca contou o que testemunhou. Simona foi a única que viu sua irmãzinha entrar no carro naquela noite, mas dias depois do desaparecimento, sua avó, Dorothy, acredita que ouviu notícias de Ramona. Já faz tanto tempo, mas eu sei que tenho uma mente afiada. O telefone tocou, isso foi cerca de 2-3 dias depois, o telefone tocou. Eu atendi o telefone e disse, alô, e alguém disse, mãe. Eu disse, quem é Al? Ela disse, Al, onde você está? E eu não ouvi mais nada. Alguém tirou o telefone dela, essa foi a última ligação que recebi. Al era o apelido da família para Ramona. Ninguém a chamava pelo nome completo, enquanto Dorothy contava para sua filha, a mãe das crianças, sobre a ligação. Ninguém relatou o incidente à polícia. Johnny May observou que o casal construiu sua nova casa no mesmo terreno da antiga, dizendo, o motivo disso é porque, se ela algum dia decidir voltar para casa, nós estamos aqui. Eu não vou me mudar, vou ficar aqui até o fim, vou ficar aqui. Tudo o que ela precisa fazer é voltar para casa. A residência da família pegou fogo mais 2 vezes, sendo o segundo incêndio em 1993. Felizmente, nenhum outro dano ocorreu às crianças. No desaparecimento de Ramona, não foi feito boletim, apesar da família ser informada que poderia abrir um se quisesse. Só em 2018 que Simona fez isso. Johnny May faleceu em junho de 2019, aos 67 anos. Mas os irmãos de Ramona continuam à sua procura. Alguns até colocaram seu DNA em bancos de genealogia, esperando que Ramona faça o mesmo.
mas até 2023 não houve novas atualizações. Ramona desapareceu de sua casa em Argel na noite de 6 de março de 1984. Ela é uma mulher negra e tinha só 3 anos quando desapareceu. Sua irmã a viu entrando em um sedã bronze, possivelmente um Cadillac, com um casal mais velho, um homem negro e uma mulher branca. Desde então, ela nunca mais foi vista. Se ela ainda estiver viva, ela terá 42 anos de idade. Se você tiver qualquer informação sobre o caso de Ramona, pode ligar para os detetives do 4º Distrito da Polícia de Nova Orleans no número 504-658-6040. O incêndio no Upstairs Lounge. Durante a década de 1970, o Upstairs Lounge era um dos lugares mais acolhedores para pessoas LGBTQ. O bar no 2º andar, localizado no número 604 da rua Iberville, contava com um pianista, apresentações e recebia um público diversificado, desde membros da comunidade LGBTQ até pessoas negras e outras minorias não brancas. O local também era frequentado por membros da Igreja da Comunidade Metropolitana, ou MCC, uma denominação de cristãos protestantes pró-LGBT. No domingo, 24 de junho de 1973, o clube realizou sua tradicional promoção de cerveja, que durava das 17h às 19h, e reuniu cerca de 110 clientes. Ao final da promoção, muitos clientes foram embora, restando cerca de 60 a 90 pessoas no local. Sobreviventes do incêndio relataram posteriormente que se lembravam de ter sentido cheiro de gasolina naquele momento, mas não deram importância. Pouco antes das 20 horas, a campainha tocou. O barman, um veterano da Força Aérea chamado Buddy Rasmussen, presumiu que alguém havia chamado um táxi e pediu para alguém abrir a porta quando ela foi aberta. No entanto, aqueles que estavam dentro do bar viram a escada em chamas e o cheiro de fluido de isqueiro era forte no ar. O barman Buddy Rasmussen guiou cerca de 20 clientes pela saída para o telhado, permitindo que subissem no prédio ao lado e encontrassem um caminho seguro. Alguns frequentadores tentaram fugir pelas grandes janelas do salão, mesmo com grades de segurança. Mesmo assim, algumas pessoas conseguiram sair por ali. Luther Boggs, o homem enviado por Buddy para abrir a porta, era um deles. No entanto, ele sofreu queimaduras durante o processo e morreu. 16 dias após o incêndio, tendo recebido queimaduras de 3º grau em 50% do corpo. Os bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local, bloqueados por carros e pelo tráfego de pedestres, mas, quando chegaram, conseguiram controlar o incêndio rapidamente. O fogo durou 16 minutos. Destaca-se que o bar não tinha medidas de segurança adequadas contra incêndio. A saída de emergência não tinha sinalização e as janelas estavam gradeadas. Como já dito, não se sabe como isso ocorreu, mas a porta pela qual Buddy e 20 clientes escaparam foi trancada logo após a saída deles, impedindo que os demais clientes conseguissem sair do prédio por esse caminho. No total, 32 pessoas morreram no incêndio, incluindo membros do MCC. O reverendo Bill Larson morreu ao tentar remover um ar-condicionado de uma janela quando um vidro superior caiu e o prendeu. O pastor assistente George Mitchell escapou, mas retornou ao perceber que seu parceiro ainda estava no bar. Ambos morreram nas chamas. De volta em casa, os filhos de George aguardavam o pai, assistindo ao mesmo filme 7 vezes para passar o tempo. 28 pessoas morreram no local, enquanto uma faleceu a caminho do hospital. 18 pessoas ficaram feridas, sendo que 3 morreram posteriormente devido aos ferimentos. A investigação policial do ataque incendiário não levou a condenações. As autoridades apontaram Roger Dale Nunes como principal suspeito, já que ele foi retirado do lounge mais cedo após brigar com outro cliente. Foi relatado que, enquanto era escoltado para fora do local, Nunes ameaçou voltar e queimar todos vocês. A polícia tentou interrogá-lo, mas sua mandíbula quebrada o impedia de responder, segundo registros. Depois, ele foi interrogado novamente. Uma testemunha afirmou ter entrado e saído do bar durante os 10 a 20 minutos antes do início do incêndio e declarou que não viu ninguém entrar ou sair do prédio. A testemunha apresentada por Nunes foi vista como estressada pelos investigadores durante a conversa, que por isso a consideraram mentirosa. Em 1970, 3 anos antes do incêndio, Nunes foi diagnosticado com transtorno de conversão. Para buscar tratamento para sua condição, ele passou um tempo visitando várias clínicas psiquiátricas e recebeu alta de uma instituição de tratamento em 1972. Um amigo relatou aos investigadores que ele confessou pelo menos 4 vezes ter iniciado o incêndio.
Ele afirmou ter colocado fluido de isqueiro Ronsonol nos degraus de baixo e jogado um fósforo. Ele comprou o fluido em uma Walgreens local e afirmou que não esperava que o prédio inteiro pegasse fogo. Nunes nunca foi acusado, porém, e tirou a própria vida em 1974. O caso foi encerrado em 1980, pois os investigadores não tinham outras pistas para seguir. Infelizmente, o terrível evento do ataque incendiário ao Upstairs Lounge recebeu muito pouco reconhecimento dentro da comunidade local e fora dela. Vários apresentadores de rádio e telejornais fizeram piada com a tragédia e os sobreviventes recusaram mostrar seus rostos. Cientes da vergonha, estigma e desemprego, alguns feridos no incêndio perderam seus empregos. Um homem descobriu em seu leito de morte que havia sido demitido do emprego de professor. Até mesmo órgãos do governo não reconheceram o massacre, e o canal 8 da WVUE noticiou uma ligação anônima que afirmava que o bar havia sido incendiado por um grupo de justiceiros que declarou guerra aos homossexuais em Nova Orleans. Esse suposto grupo de justiceiros afirmou que todos os seus membros, várias mulheres e 5 homens, haviam sido agredidos sexualmente por membros da comunidade LGBTQ. O frequentador Ronnie Rosenthal, de 21 anos assim como seus amigos, foram levados para um necrotério. No dia do incêndio, muitos clientes jogaram suas carteiras para fora do fogo para esconder suas identidades e ajudar na identificação dos corpos. Ronnie lembrou que muitos corpos não foram reclamados pelas famílias, que estavam envergonhadas demais para buscar os restos mortais de seus filhos e irmãos gays, acrescentando, eles simplesmente deixaram seus filhos irem. Foi a coisa mais horrível. 3 vítimas nunca foram identificadas e foram enterradas em covas de indigentes. Devido ao estigma em torno da homossexualidade nos anos 1970, as igrejas se recusaram a realizar funerais e muitas funerárias se negaram a enterrar os corpos. No dia 1º de julho, a Igreja Metodista Unida de São Marcos realizou um culto memorial e de oração para as vítimas, com a presença de quase 300 pessoas. Jornalistas e fotógrafos esperaram do lado de fora para, entre aspas, expor membros da comunidade gay que vivia no armário em Nova Orleans. Os participantes puderam sair por uma porta dos fundos alternativa, mas muitos recusaram, preferindo enfrentar a mídia e mostrar união em homenagem às vítimas do incêndio. Até o tiroteio na boate Pulse, em 2016, o ataque incendiário ao Upstairs Lounge foi o ataque mais mortal a um clube gay na história dos Estados Unidos. Mesmo sendo grave, o evento costuma ser chamado de tragédia esquecida. Muitas pessoas, até mesmo membros da comunidade LGBTQ, mas não conhecem essa história. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias opiniões e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.